Glória a Deus. Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, versículo 4. Todos encontraram? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, coloque as mãos sobre a palavra. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, meu Deus, a tua direção, a revelação da tua palavra em nossa vida. Que o Senhor possa, pela tua misericórdia, falar conosco, Pai, nos mostrar o teu caminho, a tua verdade, nos ensinar, meu Pai. Estamos aqui como filhos que queremos ser ensinados pelo Senhor. Mostra o teu querer, Pai, em nome do Senhor Jesus, que não seja o meu eu, mas o teu Espírito a pronunciar as palavras em nome de Jesus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Preste atenção. No princípio, Deus começa a criar os céus, criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou o oceano, os oceanos. Deus, Ele cria tudo. E Deus aqui Deus forma, mas antes do homem ser formado, o homem foi criado, a sua imagem, a sua o quê? Semelhança. O homem foi criado dentro do próprio Deus. Só que Deus, Ele traz para fora a sua grande obra. Tem negócios que você faz, que antes de ser formado, ele é criado dentro de você. Tem situações que você faz na sua vida, que antes de você formar, já é criado na sua mente. É só você observar quando você para dormir. A sua mente começa a criar, e durante o dia inteiro, a mente do ser humano é criativa demais. Às vezes hoje a gente vê na internet, né? Agora a NASA vem, você já deve ter visto isso. Os homens fazendo as experiências, as pessoas fazendo isso. Quanta tecnologia tem na mente do ser humano. Deus, Ele cria o homem, só que chegou a hora de Deus formar. Por quê? Porque Deus cria a terra, Deus cria os céus, Deus cria os animais. E quem vai cuidar de tudo isso? Quem vai lavrar essa terra? Quem vai colher o fruto bom que vai vir dessa terra? Então Deus resolve formar o homem aqui, do pó, da cinza. Eu costumo dizer que não é a realidade, que Deus, Ele começa a formar lá do pó, e Ele começa a fazer a sua obra, e você imagina o inimigo vendo Deus fazendo algo. Você imagina o inimigo vendo Deus formar os céus, a terra, toda essa grandiosidade, toda essa maravilha. E quando Deus está formando o homem, certamente ele vai pensar, algo bom vai acontecer. Amém, igreja? Porque mais do que ele sabe, que tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso. Então Deus cria o homem, e Ele está dizendo: então formou o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Nós só somos alma vivente porque Deus soprou o fôlego dele dentro de nós. Eu sempre
brincava sobre isso, fazia uma ilustração, uma brincadeira séria, e eu perguntava na igreja: quem aqui recebeu o seu milagre hoje? Às vezes, 1, 2, 3 pessoas levantavam a mão pensando que era aquele milagre que ela recebeu naquele momento. E eu dizia: vocês que não levantaram a mão, você não recebeu milagre na sua vida, não? Como é que você veio da sua casa para a igreja? Como é que você trabalha? Nós somos o milagre de Deus, nós temos o fôlego de Deus dentro de nós. O fôlego de Deus está dentro da sua vida. Você consegue imaginar o que é isso? Quando você respira, é o fôlego de Deus que foi soprado dentro de você. Mas Deus não quer somente soprar o fôlego, Deus quer fazer parte da nossa vida. Deus, antes de formar o homem, colocar o homem para fora através da formação, Ele já tinha criado. Ele já tinha criado os céus, Ele já tinha criado a terra, Ele já tinha criado os animais. As árvores ainda não estavam grandes porque elas precisavam do seu tempo. Antes de Deus formar o homem, Deus já tinha criado tudo. O que eu quero dizer para você? Que o milagre da nossa vida, ele já está criado. Só que quando eu vou tomar posse do milagre, vai ser no tempo exato de quem? De Deus. Quando você tomar posse do teu milagre, ele já vai estar do jeito que você sempre sonhou. Ele não vai precisar de um reboco, ele não vai precisar de algo a mais, porque Deus está se preocupando em todos os detalhes. Quando Ele forma os oceanos, o oceano começa a formar os seres que há nele. Quando Ele forma a terra, Deus dá ordem para a terra, para formar da terra, para criar da terra. Antes do homem vir, tudo já estava posto para ele. E mais maravilhoso ainda é isso aqui, olha o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia o quê? Formado. Quando Deus forma o homem, Ele coloca o homem em qualquer lugar? Não. Ele coloca o homem num jardim. Ele coloca o homem num lugar onde tem tudo que ele possa imaginar. O homem não precisaria de esforço. O homem não precisaria de trabalhar. Tudo Deus fez para ele. Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de quem? De Deus. O homem teria os animais. O homem teria comida à vontade. Igreja, preste atenção. Quando Deus, Ele nos chama e Ele nos faz uma promessa, Ele já formou o jardim que você vai morar nele. Ele já formou a vitória que você vai ter sobre a tua vida. Quando Deus escolhe Davi, Ele não escolhe por acaso. Ele escolhe Davi sabendo que Davi teria coragem para derrotar aquele gigante que ia amedrontar o seu povo. Quando Deus te escolheu, Ele não escolheu por acaso. Ele não escolheu você por acaso, porque você estava sofrendo. O teu sofrimento que fez você vir até Deus foi algo que te ligou para Ele, mas a intenção de Deus é muito maior do que só tirar você daquele sofrimento. O propósito de Deus não é só curar uma pessoa de uma doença. O propósito de Deus não é só abrir uma porta de emprego. O propósito de Deus não é só salvar um familiar. O propósito de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. E nós temos que entender isso e saber o Deus a quem nós estamos servindo. Quando os homens levavam aquele coxo na porta do templo, sabe o que eles queriam? O que aquele coxo tinha para oferecer, as moedas, as migalhas. Ninguém queria ajudar ele. Quantas pessoas só estavam te carregando, só estavam do teu lado porque você tinha algo para oferecer? Ninguém pegou o coxo e levou para dentro do templo, mas deixou na porta. Mas quando Pedro parou e ele pediu esmola, Pedro falou: olha para mim, porque de cabeça baixa você não vai ficar. Deus não quer ninguém de cabeça baixa. Deus quer que você erga a sua cabeça, porque é do céu que vem teu socorro. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, anda. Você não vai depender de mais ninguém. Você vai ser livre. E há muitas pessoas que pensam que andar com Deus é ser escravo, e não é. E muitas das vezes agem de
Esse jardim hoje pode ser a conversão do teu filho. Esse jardim hoje pode ser a vitória de toda a tua família. Escuta uma coisa, uma atitude tua hoje boa vai ser reflexo para toda a tua casa por gerações e gerações. Mas uma atitude ruim nossa também pode ser reflexo por gerações e gerações. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então Deus pega o homem e coloca lá no jardim. E olha o que diz a palavra: do solo, versículo 9, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvore, o quê? Agradáveis, à vista de boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cus. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou aonde, igreja? Aonde? Do Éden, para cultivar. E também o quê? Olha para o pastor. Deus forma aquele jardim. Deus dá água em abundância no jardim. Deus dá riqueza nesse. Imagina uma grande fazenda, e no meio da fazenda passa 4 rios. Estou dando um exemplo. Quanto vai valer essa terra? Se uma fazenda sem rio já vale muito, a com rio vale muito mais. Acho que você sabe disso. O fazendeiro que tem uma terra que passa rio nela, meu Deus, vale muito. E a dele está passando quantos? E nessa terra ainda tem ouro. E nessa terra só tem árvore agradáveis. Não é isso que está escrito aí? Agradáveis. Que árvore é essa agradável? Ele olha para o pé de manga, oh meu Deus, tem manga. Ele olha para a jabuticaba, está cheio. Ele olha para o jamelão, está cheio. Ele olha para o caju, você está compreendendo o que eu estou falando? Tem alimento em abundância, tem água em abundância, tem riqueza em abundância. Deus não pega o homem e coloca em qualquer lugar. Deus não vai te colocar em qualquer lugar, mas Deus vai te colocar no lugar que Ele está preparando para você. Não é onde você quer ir. Hoje não é mais, porque há essa diferença. Deus não vai me colocar onde eu quero, Deus vai me colocar aonde Ele quer que eu fique. Mas eu tenho que compreender que aonde Ele quer que eu fique é o melhor para a minha vida. A terra, o jardim que Ele está preparando para mim é o melhor, não tenho dúvida disso. Só que hoje você tem que trabalhar. Hoje você tem que se esforçar. Hoje você tem que sacrificar. Adão foi colocado no melhor lugar. E olha o que a Bíblia entende isso aqui, ó, para cultivar, lá no versículo 15. No final do versículo 15 ele diz: para cultivar e o guardar. O homem não foi colocado lá e passou logo a escritura para ele, não. O homem foi colocado lá para cultivar e depois para o quê? Guardar. Eu não sei se você está compreendendo o que o Espírito Santo está falando para você. Tem um jardim que está dentro de você, que Deus criou dentro de você. E esse jardim é para a habitação dele. Só que nós temos que aprender a cultivar esse jardim que há dentro de nós. Esse jardim que está dentro de nós temos que cultivar e guardar. Como é que eu cultivo um jardim? Não sei se na sua casa tem, mas quando você passa em certos lugares, está lá grama bem aparada. Em certos lugares tem até uma plaquinha: não pise aonde? Na grama. Não tira flor, não acaba com ela. E apareceu aqui um probleminha aqui, eu tenho que jogar um remédio, eu tenho que tratar, eu tenho que cultivar, eu tenho que guardar, eu tenho que zelar. E tudo que você tem que zelar de mais importante na tua vida é a presença de Deus dentro de você. O jardim é você, o Espírito Santo quer habitar nesse jardim, mas você tem que cultivar e você tem que guardar. Então vamos para o cultivo. Como é que eu cultivo?
cultivo. Como é que eu vou arrancar uma fruta, eu vou arrancar algo do chão e eu não vou plantar de volta? Eu tenho que plantar de volta. Arranca o aipim do chão, a macaxeira, a mandioca em certo lugar, e depois você não planta de novo, não vai nascer mais. Você tem que plantar de novo, tem que cultivar de novo. Se quer mais, tem que plantar mais ainda. Você quer ter na sua vida, você quer ter para jorrar, para ter abundância, então você tem que plantar. Eu estou falando de área espiritual. Você tem que plantar experiência com Deus, você tem que plantar intimidade com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, como nós estamos lendo agora, nós estamos plantando. E uma hora, o fruto dessa palavra vai ser gerado e vai ser colhido. E eu tenho que guardar, porque essa palavra veio para mim, eu plantei, mas eu tenho que o quê? Guardar. Eu tenho que fazer de tudo para que nenhum animal tire essa semente da terra, para que essa semente não fique em solo, em lugar ruim. Eu não só posso jogar a semente, eu tenho que preparar a terra, para quando essa semente for jogada lá, ela seja bem cultivada, para que um dia ela venha crescer e no tempo certo ela possa dar fruto. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando no teu coração? Jesus, ele nos dá a palavra dele, que é a maior semente que você tem na tua vida. A maior semente que você tem na tua vida é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra nos traz conhecimento. E conhecimento nos traz liberdade. Cristo te chamou para que você tenha o conhecimento da palavra dele, e através do conhecimento você seja livre. Você não seja escravo dos seus medos, você não seja escravo de nada. Tem muito hoje em dia heresias sendo colocadas na vida das pessoas. Mas por que ela se apoia nessa heresia? Porque falta nela o conhecimento da palavra de Deus. É como o exemplo que eu sempre dou. Te dou um anel, vamos quebrar esse anel, pastor? Quebrar a maldição que está na minha vida. Se eu tenho Jesus, eu tenho maldição na minha vida. Mas por que a pessoa fala que é batizada com o Espírito Santo, mas pega o anel para determinado dia ela quebrar, dizendo que na vida dela tem uma maldição? E se a palavra de Deus está dizendo que ele se fez maldição para nos tornar uma bênção, eu não posso ter dúvida disso. Eu não vou botar anel no meu dedo, porque eu não sou uma maldição, eu sou bênção de Deus. Eu não vou rasgar papel, eu não vou rasgar nada disso. No máximo eu vou fazer um pedido no papel, porque eu não preciso rasgar papel, porque o véu se rompeu. E quando o véu se rompeu, quando eu dobro meu joelho, já estou diante do Pai, Ele está atendendo todo o meu clamor, minha oração. Pode glorificar o nome de Jesus. Eu estava lendo agora sobre a oração. Abraão recebe a notícia que Deus vai acabar com Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Ele não está lá, Ló está lá, sobrinho dele. Mas Abraão não fala só de Ló. Abraão fala com Deus. Se tiverem 50 justos, eles vão ter que pagar pelos outros? E Deus fala: não, se tiver 50 justos, eu vou livrar 50 justos. Se tiver 45 justos, eu vou livrar 45 justos. Se tiver 40, e assim Deus fala 20, e assim Deus fala 15, e assim Deus fala 10. Só que Deus não livra os 10, Deus livra Ló, as 2 filhas e a coitada da mulher, que no meio do caminho está olhando para trás e vira uma estátua de sal. Mas por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela desobedeceu uma ordem para olhar para frente. Olha o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Se olhar para trás, vai ficar no meio do caminho. Mas se olhar para frente, vai ter livramento. Diga glória a Deus. Ló falou: para o alto do monte não dá para mim ir, porque eles podem me alcançar, eu posso morrer lá com a minha família. Mas se eu entrar naquela cidade pequena, lá eu posso ficar, os anjos, pode ir para lá. Eu estou te dando essa ordem, mas não olha para trás não, caminha, olhando para frente. O nosso maior problema é ficar olhando para trás, é ficar olhando para o lado, como Pedro. Nós estamos andando sobre as ondas, mas no meio do caminho a gente começa a olhar para trás e começa a olhar para o lado, e aí a nossa vida começa a quê? A afundar, enquanto nós já tínhamos que estar lá na frente, já tomando posse do jardim que Deus criou para nós. Olha o quanto nós temos que aprender, olha o quanto nós temos que crescer. Amém, igreja? Olha o quanto nós temos que evoluir. É uma coisa que eu
sempre digo, não deixe o tempo te parar, ou o tempo de dizer, eu já sei, que nós não sabemos de nada. Deus vai nos mostrando algo novo a cada dia. O tempo hoje não é mais o tempo de ontem. O tempo hoje é diferente. Os problemas de hoje não são igual aos problemas de antigamente. Hoje nossos filhos vão para a escola, o teu coração já fica mil, porque olha o que está acontecendo aí fora. Hoje a violência está demais, hoje as situações estão demais. Nós não vivemos mais naquele tempo de outrora. Nós vivemos no tempo de hoje, e nós temos que aprender a viver no tempo de hoje, e renovar também a nossa mente. Tem crente que não renova a mente, tem crente que está estacionado lá no passado. O mais importante, igreja, não é a roupa que você veste, não é a forma que você fala, não é onde você mora, não é o carro que você possui. O mais importante é você cultivar, guardar esse jardim que está dentro de você, porque o Espírito Santo sempre vai morar dentro da tua vida. Deus nos deu um jardim, e eu tenho que aprender a cultivar ele, eu tenho que aprender a guardar ele. Mas ele me ensina isso. Quando você ora, quando você jejua, quando você vem à igreja, quando você lê a Bíblia, você está cultivando esse jardim. Quem está compreendendo em nome de Jesus? Vamos voltar aqui, ó. Tomou o Senhor, pois Deus, ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ordem, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Amém, igreja? Tudo é teu. Mas, olha o mais aí, mais e porém é maravilhoso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Estava tão bom até aqui. Sabe aquela tomada que você fala para a criança? Não bota a mão não, daqui a pouco você não olha não para ver se ela não vai botar a mão, porque a pior coisa é falar, não coloca a mão não, não faz isso não. Não olha para, olha para frente, não olha para o lado não, a mulher de lá olha para trás. O que não era para fazer, fez. Quem fez o que era para fazer, foi livre. E Adão tem tudo, mas perdeu tudo por causa de uma desobediência. Perdeu tudo porque Deus cria a árvore e fala, só dela você não vai comer. Ele tem tudo. Vamos colocar se fosse uma maçã, como muitos dizem. Vamos colocar se fosse, há só um tipo de maçã? Sim ou não? Hã? Se fosse só de uma espécie de uma maçã, ele tem outras para comer. Se fosse só a maçã vermelhinha e tivesse a verde, ele tem a verde para comer, mas é mais azedinha, mas Deus falou que não é para comer. O problema é esse. Ele está dizendo que se eu comer, eu vou morrer. O que Deus está falando? Se comer vai ter consequência, igreja. Olha para a consequência. Olha para a promessa. E olha também para a consequência de fazer aquilo que Deus está falando que não é para fazer. Porque se a gente focar na consequência, a gente vai deixar de fazer. Porque a consequência dói. A consequência é terrível. Vamos aprender a confiar em quem? Em Deus. Vai chegar um momento que vai faltar o pão que eu estou falando. Às vezes dentro da tua casa você vai ter tudo, mas vai chegar aquele tempo que você vai estar um pouquinho mais apertado. Mas olha, alguma coisa vai acontecer. Algo vai acontecer, uma porta vai se abrir, eu não sei, mas vai acontecer. Porque se Deus está comigo, se Ele está na minha vida, se eu estou sendo fiel, vai acontecer, não tem dúvida. E é na hora, e é o que você menos pensa, da onde você menos imagina, perdão, é que vai vir o teu socorro. É alguém que Deus vai enviar, é alguém que você vai começar a conhecer. Algo vai acontecer, diga glória a Deus. Olha para o capítulo 3, dá uma puladinha aí. Posso ler? Sim ou não? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore no jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim
disse Deus, disse quem? Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse, olha a vozinha, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha o tal do Deus sabe aí, ó. Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também para o seu marido, e ele o quê? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram agora o Senhor Deus que andava no jardim, Deus andava onde? Pela viração do dia, diga glória a Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse assim, olha as consequências aí, visto que isso que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É isso que acontece com a cobra? Sim ou não, igreja? Porém, inimizade entre ti e a mulher que não pode ver uma cobra, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei, olha aí quem é mãe, ó, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua o quê? Então quer dizer que não era para ter o sofrimento da gravidez, mas a consequência do pecado trouxe uma palavra chamada sofrimento. Por que eu vou procurar sofrer se eu posso obedecer? Pastor, mas está difícil. Mas Deus não vai te colocar em sofrimento. Deus vai te colocar em terra prometida. Deus vai te colocar em jardim. E eu lendo aqui agora, a palavra está dizendo que Deus passeava no jardim. Deus passeia dentro da nossa vida, igreja. Mas Ele só vai continuar passeando dentro de nós se nós aprendermos a cultivar e a cuidar da presença dEle dentro de cada um de nós. Diga glória a Deus. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, olha aí Joaquim, visto que atendesse a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante o dia da tua vida. Quer dizer, hoje nós temos que trabalhar do jeito que trabalhamos por causa da atitude de um homem. Por isso que eu disse que às vezes uma atitude nossa pode levar reflexo para muitos anos. Então vamos cultivar aquilo que Deus nos deu. Diga glória a Deus. Vamos guardar aquilo que Deus nos deu. Sabe essa palavra que você está recebendo nessa manhã? Guarda ela dentro do teu coração. Mesmo que o inimigo envie alguém para falar algo hoje para você, mas guarda o que Deus está te dando. E olha, não só guarda não, começa a cultivar mais ainda. Hoje mesmo, mais tarde, leia a Bíblia de novo. Diga glória a Deus. Amanhã leia novamente. Leia mais uma vez. Eu fiz um propósito, eu comecei a ler de Gênesis e tal, para ler a Bíblia. Faça o teu propósito, pastor, vou ler o livro tal. Quer começar a ver livros que são tão fáceis de entendimento? Começa a ler Mateus, mas eu já li, lê de novo. Lê Mateus, depois Marcos, cada um tem uma experiência ali. Depois você lê Lucas, quando acabar. Daqui a pouco você lê João. Cada livro você vai vendo que tem atos diferentes da mesma situação, porque cada um viu algo diferente, é uma experiência diferente. E você só vai se enriquecendo. Diga glória a Deus. Quando você acabar de ver João, que fala muito de Espírito Santo,
Você vai entrar no livro de Atos, você vai começar a ver a história dos apóstolos, e daqui a pouco você vai até o final. Começa a criar esse hábito que você vai ver que é muito simples, mas dá sono nada. Levanta, lava o rosto, diga glória a Deus. Por que não dá sono de ficar no Facebook, mas na Bíblia dá sono? Não, porque isso é coisa da nossa mente, não é o inimigo não, é coisa da nossa mente. Vou ler a Bíblia, vai me dar sono, não vai dar sono nada. Você vai ler a Bíblia e vai se enriquecer de Deus, vai cultivar o jardim. Glorifica o nome de Jesus. Amém, igreja? E quando Deus está no jardim, quem está falando com Adão? É Deus. Todo dia Deus vai falar contigo no jardim. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Todo dia Deus vai falar no teu coração. Todo dia Ele vai te fortalecer. Sabe por quê, igreja? Lá em João 15 diz: olha, pastor, que Jesus, Deus é o agricultor, Jesus é a árvore. Amém? Nós somos apenas galho. Ele deixou bem claro. E se um galho sai da árvore, ele não pode dar o quê? Não pode dar fruto. O fruto está nascendo, está quase chegando a ficar maduro, mas arranca o galho e você não vai ter ele maduro, porque ele saiu do fundamento, ele saiu da árvore. Nunca sai da árvore chamada Jesus Cristo. E o Pai, que é o agricultor, vai sempre cuidar do teu galho, da tua vida. Ele vai cortar, Ele vai podar, e você vai dar mais fruto ainda. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração, feche seus olhos. Querido Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Cuida do nosso coração, Jesus. Cuida da nossa vida. Igreja, faça esse voto com Deus essa manhã. Fala: Senhor, eu quero cultivar esse jardim que o Senhor plantou em mim. Eu quero guardar, meu Pai, esse jardim dentro de mim. Faça esse voto não comigo, não com a igreja, não com homens, mas faça com Ele, porque Ele vai fazer nascer dentro de você algo extraordinário. Ele vai fazer nascer dentro de você a presença dEle. Assim como Deus passeava no jardim, Ele passeia na tua vida. Assim como Deus falava no jardim, Ele fala no teu coração. Aleluia, Jesus.